Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, programa Opinião Sextou. Cá estamos nós ao vivo. Satisfação enorme em estar de volta com você aqui no nosso Opinião. É naquela ali, né, Gersinho? Naquela ali. Gersinho troca toda hora aqui só para me fazer olhar, fazer parecer vesgo, né? Ficar olhando para um lado. Muito bom estar de volta com você aqui no programa Opinião, de volta, não é? Aqui sempre trazendo informações, análises, entrevistas. Aliás, a propósito, nós estaremos daqui a pouquinho entrevistando aqui uma representante do grupo Mulheres do Brasil, aqui sediada em Mato Grosso, porque esse Mulheres do Brasil é um grupo que tem vários estados, não é? Aqui no estado de Mato Grosso tem uma representante e ela é a Kate Agnes Guimarães. Ela vai estar conosco já aqui. Acabamos de falar com ela, está chegando aqui na sede da TV Pantanal para falarmos exatamente sobre essa causa, né, de combate à violência contra a mulher, promoção da mulher, do empoderamento feminino. Enfim, saber das novidades do grupo e fique atento que já estaremos conversando aqui com a Kate e Lorenberg. Como é que vão as coisas aí? Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você sabe que está voando o tempo, né, rapaz? Olha só, eu não sei se você tem essa mesma impressão que já estamos aí quase terminando o mês de outubro, mas aí, mais 10 dias acabamos outubro e daqui a pouco já se fala de Natal, né? De Natal, final do ano, Carnaval. Exatamente. O tempo, assim, não sei o que está acontecendo, né? A gente não tem como segurá-lo, mas eu tenho a impressão de que está passando mais rápido. Eu não sei a que se deve isso, né? Essa sensação. Que parece que não sou eu apenas que tenho essa impressão. Paulo, eu acho que todos nós temos a mesma impressão. Eu sempre gosto de lembrar no tempo quando eu era garoto, que era criança. Você brincava o dia todo e parece que o dia não acabava. Era interminável. Brincava e o dia ainda não acabava. Quer dizer, o tempo parecia que não rodava, não andava. Daqui a pouco você ficou um pouco mais grande, ficou adulto e parece que mudou todo o panorama. Agora o tempo corre e não te espera. Infelizmente é isso. Alguém pode falar, mas eu não estou muito atento ao tempo, né? Eu não fico olhando toda hora o horário. Mas nós, quando éramos crianças, também não ficávamos toda hora olhando e monitorando o tempo. E assim mesmo o tempo pode ser também, Lorenberg. Olha só, enquanto você falava aqui, eu ficava pensando, o Boca fica me porrinhando na cabeça aqui, dizendo que eu estou bonito com um terno novo. Não é terno, é um blazer, Boca. Mas obrigado pelo elogio aí. Não sei se está querendo dinheiro emprestado, alguma coisa assim, mas se for, não tem também, né? O Dorileu lá pode ter, para te não emprestar, mas fazer um vale para você aí. A impressão que eu tenho é que isso é meio relativo também, né? Quando você falava, eu estava pensando, será que quem está, por exemplo, acamado num hospital tem essa mesma impressão de que o tempo voa? Porque a gente, usando o poder da empatia, usando a força da empatia, a gente pode se colocar no lugar do outro e pensar assim, aquela pessoa que está acamada numa UTI também, não é? Ou acamada em estado grave, sem uma solução para o seu dilema, para o seu problema, para a sua comorbidade, ela não vai pensar assim, né, que o tempo voa, vai pensar que o tempo, pelo contrário, não anda, não é? Não anda mesmo. E que as coisas não se resolvem, e a agonia, acho que é proporcional à expectativa de cada um, não é? Não, mas você está coberto de razão, Paulo, porque alguém que está imóvel em uma cama, mexendo praticamente pouca coisa, os braços e as pernas, pouca coisa, o tempo vai demorar bastante, porque a posição dele é uma só, não altera a posição dele. Seja 9 horas da manhã, seja 9 horas da noite. É a mesma posição. Portanto, o tempo para ele não vai passar. E não vai passar mesmo. Diferentemente de alguém que está sempre em atividade,
pode até não estar caminhando, É. mas em casa, mas fazendo alguma coisa em casa ou no trabalho fazendo alguma coisa, o tempo parece correr. E corre mesmo, amigos. Então é relativo, você tem razão. Isso depende muito. Por exemplo, alguém que está preso, Pois é. esse tempo também Essa não é outra anda. situação também, né? Que a Não pessoa corre. que está presa, né? Que está em algum presídio aí, que está lá e não tem noção nem do tempo propriamente, sabe que a angústia ali é muito grande, né? Exatamente. E a pessoa que está com o pai ou a mãe, tomara que nunca chegue a isso, a esse estágio, mas alguém que está com o pai ou a mãe, com alguém da família no hospital e com uma situação muito difícil, o tempo para ele também não vai correr. É. Porque a situação dele o obriga a ficar praticamente impotente e incapaz de resolver aquela situação. Perfeito, perfeito, Lorenberg disse aqui, concordo plenamente. É isso, gente, e não é filosofar não, aqui é exatamente a análise das coisas da vida, porque a gente está aqui nessa correria diária, né, acompanhando inclusive os acontecimentos, noticiando os acontecimentos, vendo a tecnologia que está em toda parte, nas nossas mãos aqui, olha, se você fica por dentro de qualquer clique que você der aqui, se bom ou ruim, você vai ter informações novas, né? E quem está, por exemplo, lá acamado ou trancafiado, né, na prisão, por exemplo, ou acamado num hospital, essa pessoa não tem noção do tempo, assim, ela não sabe exatamente, ela só sabe que cada segundo é uma eternidade, cada minuto ali é uma eternidade. E por isso que eu falo que a gente precisa ter essa empatia e se colocar no lugar de quem está acamado. Enquanto uns riem, outros choram. E a gente precisa de exercer também esse poder da empatia. Vou chamar o meu amigo Boca, o Alansen. O Alansen, ele é botafoguense, está triste porque o time dele perdeu para o Flamengo esses dias aí, ainda não assimilou a ideia. Mas é assim mesmo, o Wilson Santos também é botafoguense, o Botelho também é botafoguense. Esses aí estão em polvorosa, estão tristes, porque perderam logo para o Flamengo, não é? E lá no Rio de Janeiro, eles ficam tentando saber quem que é o melhor do Rio. O Flamengo é o maior e melhor do Rio, e do Brasil também, né? Aí ontem, agora anteontem, né, teve aí essa derrota, mas os botafoguenses ainda não entenderam isso. Aceita que dói mais. Olha só, o GD é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, enquanto a gente aguarda aqui a nossa entrevistada desta noite, que está chegando aí, que é a gloriosa Kate Agnes Guimarães Rosa Custódio. Vamos ao GD que está aí para você, ó, dá um clique, que diz assim, o vice-governador de Mato Grosso, o Otaviano Pivetta, é do Republicanos ele, né? Ele afirmou que o governo de Mato Grosso deve recorrer à contratação direta por dispensa de licitação para retomar as obras da construção de escolas que estão paradas no estado. Segundo ele, o impasse se arrasta já aí há meses por falta de empresas interessadas em participar das licitações públicas. Pivetta citou como exemplo a Escola Estadual Nadir de Oliveira, em Várzea Grande, que teve o processo licitatório declarado deserto, quando nenhuma empresa apresenta proposta. Ele, o Pivetta, destacou que a empresa apresenta proposta, ele destacou que a situação se repete em dezenas de outras unidades educacionais planejadas pelo governo. Durante a entrega de maquinário lá na cidade industrial nesta semana, o vice-governador Pivetta anunciou a nova medida. De acordo com dados do governo,
mais de 40 escolas estão em fase de projeto, licitação ou com obras paralisadas. Com um novo modelo de contratação, a expectativa é que parte dessas construções seja retomada ainda neste ano de 2025. Aspas. A obra da escola Nadir de Oliveira, em Várzea Grande, deu obra deserta, assim como em outras 40 novas escolas para fazer, mas com dificuldades em mão de obra e em encontrar empresa séria que faça. Mas agora, diz ele, a Cinfra tem condição legal de fazer contratação direta por dispensa. A nossa vontade era entregar às escolas os projetos e a determinação para fazer existem há tempo, mas estamos sem empresas interessadas. Enfim, com o novo modelo sairá do papel, fecha aspas, afirmou o vice-governador Pivetta. Segundo o governo, a medida se apoia em recentes mudanças legais que permitem à Secretaria de Infraestrutura e Logística, a Cinfra, contratar diretamente construtoras em casos de licitação deserta ou fracassada. O governo avalia que a flexibilização é necessária para garantir a continuidade de obras consideradas prioritárias, especialmente na área da educação. Notícia aí do GD, posicionamento do Pivetta sobre essa situação aqui. Professor, essa situação, o jornalista, antes de qualquer coisa, ele é um desconfiado, né? O jornalista que é muito pacífico, muito conformado, fica sempre com os pés atrás porque alguma razão tem. Eu, por minha vez, não vou desconfiar do governo do Estado, mas uma das minhas orelhas, as minhas orelhas já são grandes, né? Uma ainda fica maior ainda quando tem esse tipo de situação. Porque quando você vislumbra a possibilidade de dispensa de licitação, me vem um monte de coisa ruim, até coisas que aconteceram num passado não muito distante, aqui, aos olhos nus. E Paulo está dizendo que o governo vai fazer isso, pode fazer isso. Não acho que vai, nem que pelo andar da carruagem possa fazer isso. Mas você descobre, né? Tira o fator licitatório, que na minha avaliação é uma grande capa de proteção, abrindo outra forma de contratação direta. Aí sabe Deus o que pode acontecer. Ou eu estou enganado, ou você acha que eu estou meio radicalizando com relação a essa possibilidade de governo fazer contratação direta? Paulo, você não está errado, não. Esses questionamentos são sempre bem-vindos e necessários, amigos. Veja, vamos pegar duas coisas de acordo com a matéria. Olha, as empresas não estão se inscrevendo no processo licitatório. Alega-se falta de mão de obra. E aí eu pergunto ao amigo telespectador, ora, se as empresas não se inscrevem em um processo licitatório por falta de mão de obra, eles vão ser contratadas? Ela vai ser contratada e não tem mão de obra também. Então essa é uma outra questão que deve ser colocada. Por outro lado, não se pode perder de vista que nós estamos caminhando para o final do ano. E uma vez caminhando para o final do ano, daqui a pouco vem um ano letivo. É necessário que nesse período do ano, próximo do ano letivo, venha a agilizar, a abreviar, a correr um pouco com as reformas e com as construções. Não podemos perder de vista que a escola tem que estar pronta para o ano letivo. E aí cabe uma pequena observação. A legislação não pode ser tão rígida
tão enérgica que não possa ter um meio termo, ou afrouxar a legislação para que o andar, o correr desse processo de reforma das escolas possam trazer tranquilidade tanto para os familiares quanto para o próprio governo do Estado. Agora, é bom também registrar, amigo, mas muito registrar. Quando você foge do processo licitatório, embora se pode fazer fraude também no processo licitatório, né? Eu tenho 3 amigos que são empresários, vou jogar com eles, olha, entra nesse processo aqui, mas esse lote aqui eu tenho que ganhar. Tudo casado. Tudo casado. O outro você ganha, mas esse é o meu. Todos nós sabemos disso, mas o processo licitatório por si só já é extremamente transparente. E a transparência, amigo, no serviço público, ela é imprescindível, até para que as pessoas possam acompanhar todo o processo, e não só as pessoas, os órgãos fiscalizadores. Se ruim com ele, pior sem ele. Pior né? sem ele. Concordo plenamente. Eu acho que o processo licitatório, ele é aquilo que eu falei para você, uma capa protetora. Ela é totalmente protetora? Ela protege de tudo? Não. Como o Lorenberg falou aqui, existem os acordinhos, né, nada republicanos que são feitos aí, que vez ou outra aparecem nos noticiários aí, não é? Que são descobertos. O Ministério Público está aí para isso, o Poder Legislativo, quando funciona, porque tem uns que não funcionam, né? Os deputados, os parlamentares, vereadores, senadores, esquecem que um dos principais papéis deles é o de investigar, não é? Então aí acaba ficando, mas eu concordo que nós temos que ter essa visão positiva do processo licitatório, tomara que dê tudo certo. Se está dando deserto, alguma coisa está fora da ordem, tem que se adequar, a questão de preço, de viabilidade, porque você que é empresário também tem os seus argumentos, né? Aquele que é empresário também tem os argumentos dele, eu aceito ou não, não é? Ele vai medir a viabilidade, porque qual que é o principal foco do empresário? Rendimento, né? Rentabilidade. Ele quer cobrir os seus gastos, sobretudo com a mão de obra, e ao mesmo tempo tirar o seu lucro. Porque ninguém vai trabalhar de graça para o governo. Vai ganhar. Ainda mais no governo, que às vezes demora um pouco para fazer o pagamento. Né? Não é o caso desse governo, pelo que a gente sabe, né? Que parece que é coisa que, sob Padeiro e sob a Secretaria de Planejamento, e principalmente a que manda prender e manda soltar no diz respeito a finanças, que a Secretaria do Galo, que é a Cefaz, eles têm feito os pagamentos em dia, não têm feito atrasos, né? Mas sabe que já houve também casos de atrasos aí, empreiteiras e prestadores de serviço ficaram a ver navios aí. Tem gente que até hoje não recebeu aí, por conta de obras realizadas para o governo do Estado. Vamos para o intervalo comercial. Quero dizer que nós vamos entrevistar daqui a pouco a Kate Agnes Guimarães Rosa Custódio. Já está aqui, ó, do meu lado aqui. E a gente vai abrir o próximo bloco já com a entrevista, conversando muito sobre exatamente esse núcleo de Cuiabá aí do grupo Mulheres do Brasil. Fique atento, a gente volta em 1 minuto e meio, um instante só. Muito bem, cá estamos de volta ao vivo, programa Opinião na sua TV Pantanal, ao vivo hoje, sexta-feira, não é? A gente está aqui, como a gente anunciou, o telefone está aqui chamando o deputado Max Russo está mandando mensagem, ó, respondendo aí a mensagem que eu passei para ele à tarde. O Opinião está recebendo hoje aqui a líder do núcleo de Cuiabá, do grupo Mulheres do Brasil, que é a Kate Agnes Guimarães Rosa. Olha, Guimarães Rosa, Lorenberg, você que é escritor e tem custódio no final ainda, para não contrariar o pai e nem a mãe, porque tem que colocar o nome de todo mundo ali. Muito bom tê-la aqui, querida, obrigado por
aceitar o convite, né, ela ficou desconfiada. Eu falei, mas esse convite, eles vão me apertar lá, não é nada disso. A intenção nossa é bater um papo informativo sobre a causa, sobre o assunto propriamente, não é? Primeiro, eu gostaria que você dissesse aqui à nossa audiência o que é o grupo, quais são as finalidades dele, as metas e, especialmente, o núcleo de Cuiabá, como que está inserido nesse contexto que está sendo desenvolvido, só para que a nossa audiência possa tomar pé do que você representa. Certo. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite a você, Paulo, professor Lemberg. Obrigado, né, por fazer o convite e dar esse espaço para que a gente possa aí apresentar o nosso grupo, que já existe em Cuiabá desde 2020, mas vou falar um pouquinho do grupo, como ele nasceu. Sim, fica à vontade. Né, o grupo, ele nasceu em 2013, pela união de 40 mulheres, mas a iniciativa principal foi da Luísa Helena Trajano, né, que vocês devem conhecer, Magazine Luiza. Ela, junto com a Checo Aoki, da Rede Brutri de Hotéis, a Sônia Rez, se juntaram com outras 40 mulheres, a maioria delas empresárias, mas algumas mulheres também de comunidades que elas convidaram. E elas tinham uma inquietação, né? Porque conversavam muito, reclamavam muito, ouviam muitas reclamações de mulheres a respeito da condução do país, né, das políticas econômicas, sociais, muitas reclamações, mas pouca, na opinião delas, ficava no âmbito da reclamação, né? E elas queriam, então, engajar a sociedade civil para atuar, principalmente por intermédio das mulheres, né? Atuar mais fortemente, né, em várias causas que poderiam ajudar o país a melhorar, digamos assim, né? Então, o objetivo maior do grupo é promover ações que tragam impacto social positivo, né? E que ajudem a melhorar as condições de vida da população em geral, tá? E a gente quer fazer isso através das mulheres, né? Entendemos que as mulheres deveriam ser protagonistas nessa condução. Uhum. Tá? Como que a gente atua? A gente atua fazendo parcerias com as diversas esferas de poder e também com as instituições da sociedade civil, empresas e outras instituições. E parcerias que vão promover ações positivas, afirmativas e que ajudem a reduzir as desigualdades, tanto de raça, quanto de gênero, quanto econômicas e sociais. Uhum. O grupo ele atua através de comitês, que são as causas que foram elencadas como prioridade para essa mudança que a gente tanto quer ver. Tá? Então, por exemplo, e aí são mais de 20 comitês, não vou falar de todos eles, mas aqui em Cuiabá, por exemplo, nós temos o Comitê de Combate à Violência contra Mulheres, nós atuamos no Comitê de Empreendedorismo, né? Temos um comitê de empreendedorismo, temos o comitê aqui também chamado Meninas do Brasil, que atua com jovens, né? E temos o comitê de comunicação, que é um comitê mais estratégico para nos ajudar a trabalhar a exposição do grupo, visualização do grupo. Nas redes sociais também esse comitê trabalha para a gente, né? E basicamente são esses, por enquanto, os comitês. Que ótimo, olha só. Interessante isso, né? Quando se tem essa atenção, inclusive, para o empreendedorismo. Eu quero daqui a pouquinho puxar um pouco mais do fio sobre isso, né? Porque nós estamos num estado muito forte do ponto de vista da produção agrícola, pecuária, onde a economia, ela circula, deveria circular melhor se houvesse uma política mais econômica, mais agregadora do ponto de vista interno. Mas, enfim, existem muitas possibilidades. E daqui a pouquinho eu vou tocar num ponto que vou até adiantar, que é sobre a qualificação feminina. Quando a gente pega o aspecto da mão de obra, né? Quando a gente pega o aspecto da violência contra a mulher,
muitos casos acontecem em função há muitos casos de mulheres que não se separam do marido agressor porque a mulher não tem qualificação profissional e aí, estando casada, mesmo sob agressão, ela tem aquele respaldo econômico, ela tem como se sustentar, como se vestir, se alimentar. Isso é um absurdo, Ao passo que se ela tivesse essa qualificação, ela ficaria mais firme, segura, para ir buscar seu lugar ao sol, bater asas e voar, e sair daquele ciclo vicioso e partir para um ciclo virtuoso, que é andar com as suas próprias, aliás, voar com as suas próprias asas, né? Daqui a pouquinho eu quero esmiuçar um pouco mais isso, chamar a Lorenberg para a conversa. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. A senhora falou que o grupo começou em 2013, mas em Mato Grosso foi em 2020. O grupo começou com 40 mulheres e pensa em 2 grandes braços, se eu entendi direito. Na questão do empreendedorismo para as mulheres e, por outro lado, a violência contra a mulher. E aí vem exatamente uma pergunta de alguém que poderia fazer o nosso amigo telespectador. Veja, as mulheres, embora sejam e são muito competentes, porém têm um salário menor do que o dos homens, fazendo a mesma função, desempenhando o mesmo papel, mas tem um salário inferior. Nós temos um país que é mais da metade da população é feminina, mas nós olhamos o Congresso Nacional com 18% apenas de representação feminina. Nós olhamos a Assembleia Legislativa com uma única mulher no universo de 24 parlamentares. Quer dizer, esses dados que são negativos, o grupo, a senhora, juntamente com as outras mulheres, tem discutido muito essa questão ou ainda não? Desempenhando o mesmo papel e muitas vezes melhor do que o homem, né? Melhor. Inclusive, para enriquecer um pouquinho mais o debate, nós mulheres somos a maioria da população, né? Somos já a maioria das chefes de lares, né? De famílias brasileiras, mais escolarizadas que os homens, né? Em torno de 21% de mulheres com ensino superior e contra 17% dos homens, né? Então, não há que se falar em despreparo das mulheres, né? Muito mais uma questão estrutural aí, né? Que a mulher, ela foi educada muito para estar em posições de suporte, de apoio, de cuidados dentro de casa, né? Cuidados com os filhos, cuidados até do marido, muitas vezes, né? Então, ela foi educada dessa forma e a sociedade espera isso dela. E acabou que depois que a mulher saiu para o mercado de trabalho, ao invés de haver uma divisão de tarefas e de atribuições, o que aconteceu foi o contrário, ela ficou sobrecarregada, né? Então, além do trabalho fora, ela também tem o trabalho, continua tendo os mesmos trabalhos. Dias atrás até vi um artigo de uma mulher, né? De uma CEO de uma empresa, onde ela fala o seguinte, que o feminismo, na opinião dela, veio para... errou a mão, veio para sobrecarregar, acabou sobrecarregando mais a mulher. Na verdade, isso é uma visão um pouco equivocada, né? Porque o que aconteceu foi, o feminismo ele veio para dizer que a mulher tem as mesmas oportunidades, deve ter as mesmas oportunidades que os homens. Porém, tanto homens quanto mulheres deveriam estar, digamos assim, comprometidos com essa divisão de atribuições, né, para que a mulher fique livre para poder trabalhar tanto quanto o homem é livre para poder trabalhar e alçar voos, né?
Então, existe toda uma dificuldade estrutural aí, né, cultural, para que essa mulher consiga alcançar os mesmos cargos, as mesmas posições e os mesmos salários, né? Ainda existe uma questão muito ainda não sei se é preconceito, mas uma questão muito forte ainda com relação à maternidade da mulher. Existem muitos estudos que mostram que a mulher, a maternidade acaba prejudicando bastante a mulher na questão salarial, né? Enfim, uma série de dificuldades e desafios aí para a gente enfrentar. A gente discute muito, respondendo a sua pergunta agora, a gente discute sim muito isso dentro do grupo. Não tem resposta certa para essas questões. O que a gente precisa realmente é conscientizar, fazer um trabalho de conscientização, que o grupo preza muito por isso, faz muito isso, de conscientização não só de homens, mas de mulheres também, porque, como é estrutural, a própria mulher, muitas vezes, reproduz o machismo, né? Uhum. Então, a gente faz um trabalho dentro do grupo de conscientização, isso nas redes sociais, presenciais também, com palestras, né, mentorias, enfim, tem vários projetos e programas dentro dessa linha. Olha só, você falou aí, Kate, que a mulher está preparada, não há despreparo, né? Entretanto, esse anuário mais recente aí da violência, na verdade, anuário da segurança pública nacional, que, pegando a parte da violência, especialmente ainda quanto à violência contra a mulher, ele mostra, quando a gente busca, a gente pinça aqueles 5 pontos que caracterizam violência contra a mulher, entre eles a violência patrimonial, que eu acabei de dizer aqui, à luz desse anuário, a gente observa o seguinte, que tem havido aquilo que eu mencionei agora há pouco, que eu posterguei, que eu protelei a pergunta é essa aqui agora. Na verdade, o que a gente observa é que tem havido essa insegurança da mulher, insegurança de ela largar o agressor, sair daquele círculo vicioso, não é? Porque o cara está batendo nela todo santo dia e ela não tem para onde ir, ela não tem autonomia alguma, não tem qualificação alguma. Logo, há um despreparo profissional, de formação profissional. É nesse ponto que eu gostaria de discorrer um pouco. Não existe uma receita fácil, eu sei disso, mas eu gostaria quanto mais a gente discute sobre o assunto, melhor, porque a gente pode, inclusive, com a discussão, cutucar os governos, não só o estadual, como os municipais, né, o federal, no sentido de investir na qualificação mão de obra feminina, em todos os aspectos, desde a mulher que faz tricô, crochê, até a empresarial, para trabalhar como gestora. O grupo de vocês não tem dentro desse segmento, desse repartição que você disse aí, não tem uma preocupação de levar isso adiante? Você diz levar adiante de buscar, de discutir, de discutir, de buscar, de reivindicar a capacitação. Sim, sim. A gente, dentro do Comitê Empreendedorismo e até no Comitê de Combate mesmo à Violência, por exemplo, aqui em Cuiabá, nós fizemos um projeto em 2021, 22 e 23, chamado Projeto Cestas da Esperança, onde a gente levava capacitação de conhecimento de empreendedorismo para a mulher, não só empreendedorismo, mas apoio emocional, conhecimentos jurídicos para as mulheres vítimas de violência no pós-denúncia. Então, a gente fez esse trabalho junto com a Delegacia da Mulher de Cuiabá. Foram 3 anos, 3 edições do projeto. Em cada edição, a gente atendeu em torno de 25, 30 mulheres. Onde a gente levava esse apoio emocional com especialistas em cada área, o apoio jurídico, dando conhecimento para essas mulheres, para que elas pudessem
continuar o processo e conduzir da melhor forma possível o processo delas. Muitas mulheres perdem, não sei se vocês sabem, mas perdem prazos, né, enfim. E também levamos conhecimento de empreendedorismo para capacitação dessa mulher, para que ela pudesse voltar aí ao mercado de trabalho ou empreender. O grupo também tem um fundo foi lançado na pandemia, o Grupo Nacional, chamado Fundo Dona de Mim, que visa justamente levar recurso para essa mulher, recurso financeiro, na faixa de, acho que hoje está em R$3.000, mais ou menos, para aquela mulher que quer começar a fabricação de bolo ou um salão de beleza, né, que não tem dinheiro para isso. Então, o fundo também leva isso para as mulheres com uma carência grande e também um juro bem pequeno, tá? Esse projeto Cesta da Esperança, nós dávamos uma cesta básica para essas mulheres que participavam mensalmente. O projeto acontecia durante 6 meses do ano, uma vez por mês, toda tarde. E a gente dava uma cesta básica justamente para ajudar essa mulher, para que ela não voltasse para o agressor, né? Porque ela pudesse ter pelo menos um alimento dentro de casa para que ela não voltasse para o agressor. Porque muito dos motivos, igual vocês falaram, que faz essa mulher voltar para o agressor é a dependência financeira. Né? Nem sempre, Paulo, é o despreparo. Muitas delas, quando você começa a conversar com elas, mas muitas vezes o que acontece é que ela nunca foi. Ela sempre esteve dentro de casa. Ela prática, nunca foi, não tem a prática, não tem experiência. Então, é isso que a gente também tenta trabalhar com elas, né? Aproximando mais ela para retornar a esse mercado de trabalho. Ok. Tá vendo como é bom a gente discutir o assunto? E eu sou desse que pensa assim, quanto mais tiver discussão a respeito, mais a gente oxigena a discussão. Daqui a pouco sai uma sugestão aqui, outra colar. Daqui a pouco isso é formado em forma de proposta, daqui a pouco ela está consolidada, não é? Então é assim que as coisas funcionam. O Opinião vai dar um tempo só, de 1 minuto e meio, para o intervalo comercial e a gente volta já já. Tem uns números que ela também tem ali, para a gente dar uma atualizada, né, do grupo. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com a nossa entrevistada, que é a líder do Núcleo Cuiabá do Grupo Mulheres do Brasil. Um instante só. Pois bem, eis que estamos de volta ao vivo, programa Opinião, não é? Aqui ao vivo, hoje nós estamos recebendo essa moça bonita que está aqui do meu lado, aqui o nome dela é Kate Agnes Guimarães Rosa Custódio. Ela veio aqui em nome do Grupo Mulheres do Brasil, ela é líder, rapaz, olha, líder do núcleo aqui de Cuiabá, né, desse grupo, e está dando aqui a sua contribuição em termos de informações, ampliando essa discussão. O programa Opinião, ele está há quase 6 anos no ar e tem uma das suas grandes, não sei, bandeiras, não sei, mas a gente tem uma persistência enorme que a gente não vai abrir mão dela, que é trazer essa discussão em especial, né, de combate à violência contra a mulher, sempre aqui, sempre. Aí, o que eu quero dizer com isso? Além da Kate, já vieram aqui juízes, desembargadoras, desembargadores, não é? Promotores de justiça, promotoras, defensoras públicas, advogados, advogadas, enfim, quanto mais gente tiver envolvida, secretários de Estado, de município, quanto mais gente estiver envolvida nessa discussão, eu pelo menos acredito muito nisso, que a gente vai estar mais próximo de soluções, porque aí fomenta-se, fortalece-se aquela cobrança de políticas públicas mais eficientes para que na ponta, na execução por parte do município, da Secretaria do Estado, não é, possa vir fazer efeito, não é? Tanto da parte da segurança pública como da parte social também. Professor Lorenberg, por favor.
Eu gostaria muito de ouvi-la um comentário. A senhora, no bloco anterior, a senhora chegou a dizer que há um número muito grande de mulheres, e é verdadeiro isso, um número muito grande de mulheres que toma conta da sua própria família, que cria os seus filhos sem a figura paterna, sem a figura do homem. As mulheres que tomam conta disso. Mas, ao mesmo tempo, tem mulheres que reproduzem a questão machista. Por outro lado, e a senhora, com certeza, o grupo da senhora deve ter discutido isso, de uma criação igualitária. Ora, se nós precisamos de uma criação igualitária, o porquê, ainda presente entre nós, da reprodução machista por parte da mulher? Se ela é que, em tese, fica mais tempo com os filhos. Por que essa reprodução machista? Porque a mulher foi educada nesse sistema. É cultural. É cultural, é estrutural, né? Ela foi educada e ela muitas vezes, a gente conversando com muitas mulheres nesse ambiente, falando sobre a necessidade de que as mulheres ocupem mais espaços de poder, de decisão, da necessidade da mulher ter as mesmas oportunidades que homens, né? A gente conversando sobre isso, a gente percebe que muitas delas nunca tinham pensado sobre isso, nunca tinham conversado sobre isso. Então, assim, não é um assunto que está dentro das casas brasileiras, de todas as casas brasileiras, né? Então, hoje mesmo, meu marido estava a gente conversando, ele estava me mostrando uma mulher em uma entrevista ou um desses, como chama esses programas que tem agora no YouTube, esqueci o nome agora. Mas então ela sendo entrevistada, ela falando podcast. O seguinte, podcast, ela falando o seguinte, que a mulher nasceu para servir, né? Que a mulher tem e precisa atender a alguns caprichos do homem. Ela estava falando isso num podcast para milhões. Meu Deus do céu, né? Então, assim, a gente fica, às vezes, impressionado. Ainda não superou essa barreira, Ainda não superou, né? E muitas vezes a gente percebe que a religião traz isso também. Nós somos um país de pessoas bastante religiosas, né? Então, assim, infelizmente, algumas religiões acabam trazendo também essa questão, né? Kate, tem uns números aí, eu sei que são muitos, mas alguns, os mais importantes, gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência, para a gente saber aí, para quem não sabe ainda, ter uma dimensão daquilo que nós estamos falando aqui, que é esse alerta no combate à violência. Ela existe, tem muita gente que acha que não, o Paulo e esse Lorenberg aí estão falando coisas assim só para deixar a gente assustado. Não, gente, não são só os números que vieram do Anuário Nacional da Segurança Pública, não é? /violência. Não, isso a gente vê e noticia, a gente que eu falo, os jornalistas, a gente vê e noticia diariamente. E são notícias horríveis, sombrias. Então, eu pediria aqui para a Kate compartilhar alguns números que ela trouxe ali, por favor. Então, Paulo, professor, no Brasil, em 2024, nós tivemos 1.492 vítimas de feminicídio. Um aumento aí de 0,7% em relação a 2023. Tentativas de homicídio foram 3.870, ou seja, em torno de 30% se concretizou, né? Uhum. E de tentativas, 19% de aumento em relação a 2023. 64% dessas vítimas eram negras, mulheres negras. De 8 em cada 10 foram mortas pelos companheiros ou ex-companheiros. 64% foram mortas dentro das suas casas. E 97% assassinadas por homens. Mais de 60% dentro de casa. Olha só que absurdo. Não o fato de ser dentro de casa, o fato de que
onde teria que reinar a harmonia, a coisa acaba desandando, né? O que mais tem aí? É um lugar onde a mulher deveria ter confiança, Exatamente, né? exatamente. Ter liberdade. E de estupros, nós tivemos 87 mil vítimas, tá? 87 mil vítimas. 87.500 vítimas. 77% delas eram vulneráveis, ou seja, de 0 a 17 anos, sendo que 61% de 0 a 14 anos. Quantos por cento vulneráveis? 77% vulneráveis. Nossa, muita. Tá. 87%, quase 88% sexo feminino, né? 57% negras, mulheres negras, 67% dos casos dentro de suas casas também, e 65% cometidos por familiares, parceiros ou ex-parceiros. Esses dados, Kate, você foram extraídos de onde? Do Anuário de Segurança Pública. Aí, tá vendo? Acabei de falar do anuário aqui, eu nem sabia que era de lá que ela havia extraído isso aí. Mas uma forma de que a gente não está errado, a gente está concentrando as atenções em números. A preocupação nossa não é em vão. Então, é mais um reforço para que a gente tenha que cada um fazer a sua parte. Não é só, eu falei muito poder público aqui, não é só não é só poder público, só o governo que não tem, que não reforça, que não, nós também, os cidadãos comuns, como Paulo Coelho, no meu modo muito empírico até, não é, de pensar, é que nós podemos denunciar, por exemplo, você que está assistindo e que está em casa, por exemplo, agora, final de semana, o cara realmente bebe ou quando o time dele joga, perde ou ganha, ele bebe, entorna, e aí qualquer tipo de probleminha, mesmo que não exista, ele acaba inventando, ele acaba descontando em quem? Na porrada, na parceira. Os números, inclusive, mostram isso, que em finais de semana aumenta significativamente a agressão contra a mulher. Então, assim, você que está assistindo ao programa, que perceber algo do tipo, denuncie. Até porque a denúncia, ela é anônima. Ninguém vai saber que você que denunciou. Denuncie, porque a sua denúncia pode salvar uma vida, não é? E a gente vai ter que achatar esse número. Vai. E você é parte desse tijolinho, dessa parede, nós somos tijolinhos ali para edificar essa construção aí. Paulo, Sorriso, em Mato Grosso, se destaca aí pela segunda maior taxa de estupros do Brasil. Olha só. Tá? E em Mato Grosso, nós tivemos, o ano passado, 47 feminicídios. Apenas um tinha medida protetiva ativa no óbito, né? No óbito. 98% não tinha. Hoje, eu estava conversando com a Josi, e me parece que, assim, agora, este mês, completou 45 já mulheres mortas em Mato Grosso. Aí, Lorenberg, ó, o placar negativo sombrio aí, 45 já pelo andar da carruagem, estamos em outubro, final de outubro, infelizmente deve passar essa marca do ano passado. O ano que vem, o ano passado. Fica à vontade para fazer a última pergunta à nossa entrevistada. Olha, diante desses números todos, que são números preocupantes, nós todos ficamos muito preocupados e devemos ficar preocupados diante desses números todos. Mas conversando com agente da segurança pública, quer seja delegado ou militares, eles são, claro, e unânimes em dizer uma única coisa. O primeiro papel, o primeiro passo que devemos dar para o combate ao feminicídio é quebrar o silêncio. Isso significa dizer o quê? Que as mulheres falem mais, que as mulheres vão lá e registrem o BO, que as mulheres vão lá e pedem a medida protetiva. A senhora tem, no grupo que a senhora é líder, tem deparado com essa situação do silêncio ou não? 2 minutos que a gente tem para encerrar o programa. Sim, as mulheres, elas, embora as denúncias venham aumentando, né, as mulheres, elas têm medo de fazer a denúncia. E muitas vezes também não acreditam na justiça, porque
eu não tenho o número aqui agora, mas das medidas protetivas que são dadas, muitas mesmo, assim, eu acho que mais de 50% acontece de não serem cumpridas. O homem descumprir. E aí, a punição para isso precisava ser mais rigorosa no descumprimento, né? Então, muitas vezes faz com que a mulher ela acabe não acreditando que vai realmente se resolver ali só fazendo a denúncia. Um outro motivo que faz com que as mulheres também muitas vezes não façam a denúncia é que elas são julgadas no momento da denúncia, né? Acabam sendo revitimizadas ali, naquele momento. E, assim, a gente vê, mesmo diante de medidas protetivas, né, acontecer os feminicídios. Continuam acontecendo os feminicídios, né? Então, não tem feito o efeito que precisaria fazer, muitas vezes não acontece. Eu posso dar uma opinião? Na minha Sim. opinião, eu acredito que assim, precisava ter um monitoramento em tempo real, né, com uma tornozeleira eletrônica, todo homem que tiver com a medida protetiva, né? E a mulher deveria ser acionada, junto com a delegacia, ela também deveria ser acionada toda vez que ele se aproximar ou, né, estiver fora do perímetro que ele poderia estar, para dar tempo também dela fazer alguma coisa. Kate, Agnes, muito obrigado por ter vindo ao programa Opinião. A gente não tem mais tempo. Queria continuar o bate-papo nosso, mas eu não tenho mais tempo, menina. Tem tanto assunto aqui, ela tem mais números ali, mas a gente não tem horário de rede para cumprir aqui e obedecer. Kate Agnes Guimarães Rosa Custódio, líder do Núcleo Cuiabá, do Grupo Mulheres do Brasil. Esse espaço continua e continuará sempre à disposição para bem informar, inclusive para o Núcleo vir aqui para falarmos mais. Muito obrigado, adorei o bate-papo. Obrigada a você, Paulo, professor, também, pelo espaço que vocês estão dando. E aí posso convidar Pode, mulheres rapidinho, a virem fazer parte do nosso núcleo aqui em Cuiabá. como é que faz? Tem que... Segue o nosso perfil, no Instagram. Grupo Mulheres do Brasil CBA, no Instagram, e por ali elas podem buscar a informação. Grupo Mulheres do Brasil CBA. Grupo Mulheres do Brasil CBA. Lá tem tudo, como você inclusive integrar o Grupo Mulheres do Brasil, aqui de Cuiabá, não é? Obrigado, viu? Um abraço para o seu marido que trouxe você. Qual é o nome dele? Cláudio. Claudião. Obrigado, Cláudio, por ter trazido a esposa aqui, enfrentou esse trânsito enorme aí. Obrigado por tudo também. Bom fim de semana para vocês dois. Lorenberg, até segunda-feira. Às 7h30 da noite, a gente se encontra aqui ao vivo no programa Opinião. Que você tenha um bom fim de semana, esplendoroso, abençoado por Deus. Fica bem, fica com Deus também.